E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e vamos estar dando continuidade ao nosso projeto Simulador de Empréstimo. Esse é o arquivo final. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, assista. Então rapidamente vamos fazer aqui uma breve introdução para que você entenda como vai ficar o funcionamento do nosso projeto concluído. Eu vou ter só o trabalho de informar a quantidade que eu vou estar financiando, ou seja, eu informo aqui o valor financiado, a taxa de juros que vai ser aplicada mensalmente a esse empréstimo, o número de parcelas que vai ser parcelado esse valor financiado. Vou simular aqui em 12 parcelas, por exemplo, e vou clicar em simular empréstimo. E ele já vai me informar aqui o valor que foi financiado, com prestações de R$ 416,67, parcelado em 12 parcelas, com juros ao mês de 7%. No total de juros, no final do empréstimo, eu paguei R$ 2.275. Vou dar um OK e ele já vai me mostrar estas informações. Caso o número de parcelas seja maior do que 12, não tem problema. Se eu botar aqui, por exemplo, 24 meses, clicar também em simular empréstimo, ele vai fazer a mesma varredura e vai fazer o mesmo cálculo. Observe que é bem dinâmico o nosso arquivo. Se eu colocar aqui 36 meses, também sem problemas. Observe que ele já fez o cálculo e já me informou lá, ó. Dividiu lá em 36 parcelas. Perfeito? Então é o que vamos estar aprendendo e vamos dar continuidade de onde paramos o nosso arquivo. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Deixe o seu gostei para que eu entenda que você quer mais vídeos como esse. Utilize o campo comentários para estar interagindo aí comigo, para que você também possa estar nos ajudando, deixando seu comentário, e assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e sugere para mais pessoas. Ajude o canal a crescer, só depende de você. Então vamos lá de onde paramos o nosso arquivo. O arquivo eu disponibilizei no vídeo passado. Se eu clicar aqui em gerar financiamento, observe que nada acontece, pois o nosso arquivo está em conclusão. Então vou clicar aqui no nosso botãozinho, atribuir macro, e vou estar editando a macro por trás dele. Então paramos aqui, perfeito? Então por enquanto eu vou apagar esses comandos aqui, não vou precisar deles, só coloquei, pois a gente estava trabalhando com o nosso código. Na realidade vamos fazer o seguinte. Como eu vou precisar deles, vou apenas deixar eles lá no final. E vamos fazer só a codificação aqui entre o exit sub e o end if. Então, eu estava dando uma olhadinha, não vou precisar desse comando aqui, ó. Vou deixar comentário, perfeito? E vamos lá ao que interessa. Se essa condição aqui for falsa, ele não vai executar esse comando. Então, ele vai pular para o comando que eu vou escrever agora. Else if, ou seja, então se. Então se o quê? Então se minha variável i, que inicia do valor 0, for igual a 0, obviamente essa condição vai ser verdadeira no primeiro laço. Então o que? Então eu quero que ele execute alguma coisa, especificamente se essa variável i tiver o valor de 0. E o que é que ele vai executar? Ele vai executar aqui a minha active cell.offset, ou seja, minha célula ativa vai ser deslocada 0 linhas e uma coluna. E vai assumir o valor de i. Ou seja, nada mais é do que ele não vai deslocar nenhuma linha, pois o meu cursor está sobre a minha célula lá, perfeito? E ele vai, na coluna que ele está deslocando, coluna 1, ele vai estar acrescentando lá o valor de i. Nada mais é do que esse i, ele parte do valor 0 e vai até a quantidade de parcelas, ou seja, naquela primeira coluna que a gente observa, ele sempre vai estar discriminando a quantidade de parcelas. Ou seja, na minha primeira parcela, vocês viram que a minha primeira parcela é a parcela 0. Ou seja, eu não pago nada, certo? Então, por isso que ele coloca aquele 0 aqui. E nas demais parcelas já traz valores. Então, é isso que vai acontecer na minha primeira linha de comando. Então, eu vou copiar esse código até aqui para sermos mais breves. Ctrl C, Ctrl V. E aqui na minha segunda coluna, porém na mesma linha, ele vai estar colocando apenas o texto, esse tracinho, perfeito? Poderia também ficar vazio, não teria problema. Aqui a mesma coisa, vou alterar só para a coluna 3, no caso. Aqui, na minha coluna 4, eu vou estar acrescentando a informação que estiver no meu ponto ranger.
abro parênteses, abro aspas duplas, C2, que nada mais é do que o valor que eu estou financiando, fecho parênteses, ponto Celsius. Perfeito? Caso essa condição aqui seja verdadeira, é isso que ele vai executar lá no nosso código. Vou colocar mais um else. No caso agora, somente o else. Então, se essa condição for verdadeira aqui, ele para o nosso código aqui e não executa mais nada. Porém, se essa condição que for verdadeira, ele vai executar tudo que estiver aqui. Porém, se nenhuma dessas duas for verdadeira, ele vai executar o que estiver abaixo do meu else, que nada mais é do que então, se nenhuma dessas duas forem satisfatórias as condições, vai executar o que estiver aqui abaixo do meu else. E o que é que vai ter dentro do meu else? Simplesmente vou ter o ActiveCell.offset. Também vai estar assumindo o valor de i, porém só vai assumir esse valor de i a partir da parcela 1, perfeito? A parcela 0 vai ser sempre executada essa linha de comando aqui. A partir da parcela 1, ele vai estar executando o que estiver aqui no meu else. Aqui vou também colar o mesmo código e obviamente eu vou alterar para a minha coluna 2. E na minha coluna 2 ele vai assumir qual valor? Ele vai estar assumindo o valor do meu amortizado, que nada mais é do que, se a gente subir aqui um pouco, o meu amortizado aqui, no caso, vamos verificar aqui, é o valor do meu C2 dividido pelo meu H2. No caso aqui, eu dei o nome de amortização. Então, deixa eu copiar aqui e colar aqui nesse carinha aqui. Então na minha coluna 2 vai estar assumindo o valor que estiver na nossa variável amortização. Já na minha coluna 3, vou copiar aqui para sermos mais breve, ele vai estar assumindo qual valor? Na minha coluna 3, ele vai estar assumindo o valor da minha variável pagamento. Porém, para ele lançar esse valor da variável pagamento, primeiramente eu tenho que estipular que valor ela vai estar assumindo. Então, ela vai estar assumindo o que estiver no comando que eu vou escrever agora. Eu vou dizer que a minha variável J, que eu declarei lá, que representa os meus juros, vai estar assumindo o valor que estiver na minha célula ativa da minha coluna 1, perfeito? E a minha variável P, que corresponde ao pagamento, vai estar assumindo o valor da minha coluna 2. E aí, eu vou pegar a minha variável pagamento e vou dizer que ela é igual ao comando cdbl, que eu uso para converter para números o valor que estiver armazenado na minha variável J, mais cdbl, para eu fazer a soma da coluna da variável J e a coluna P, perfeito? Pois se eu não fizer dessa forma, ao invés dele somar, ele vai estar aglutinando, concatenando as duas informações, perfeito? Então, essa variável pagamento está assumindo os valores da minha variável J somado com a variável P. Então, a variável J nada mais é que está assumindo os valores da minha coluna 1 e a P da coluna 2. Se vocês repararem aqui, ó, quem é a 1 e a 2 aqui acima. Perfeito? Vou dar o Ctrl C aqui, Ctrl V. E na minha coluna 4, qual é o valor que vai estar sendo incrementado nela? Vai estar sendo incrementado nela o meu Active Cell, ou seja, a minha célula ativa, da mesma linha da coluna 5, menos a minha Active Cell, da minha linha 1 da coluna 3. Quando eu for executar o código aqui, a gente vai debugar para que vocês entendam melhor. Perfeito? Então, em outras palavras, se a gente voltar aqui, ó, ao exemplo, deixa eu pegar aqui esse comando aqui da quarta coluna, ó, ele sempre, ó, deixa eu exibir aqui a barra de fórmulas, ele sempre, ó, C6 mais B6, aqui está somando, e esse cara aqui, ó, que é o que eu estou estipulando nesse momento lá no código, ó, o E5
menos C6. Se vocês observarem, ele sempre pega o valor anterior, certo? Se eu for para a linha abaixo aqui, ó, ele sempre está pegando o valor anterior e subtraindo pelo valor atual, que nada mais é do que estamos fazendo agora nesse código, ó. Se vocês repararem, eu mudei de linha, ó. Aqui eu estou dizendo que é na mesma linha, pois eu coloquei linha 0. Já aqui eu informei que é a linha 1, ou seja, na outra linha eu quero que ele pegue o valor, perfeito? E por último, obviamente, vamos colocar, deixa eu verificar, eu já tenho o endif aqui, então deixa eu só apagar esse espaçamento desnecessário, o endif, e para que eu não fique preso no loop infinito, eu vou colocar o comando active cell.offset, vou deslocar uma linha, 0 colunas, .select. Se eu não fizer isso, eu vou ficar preso em um loop infinito. O nosso next já faz parte aí do nosso código. E por último, vamos executar o código desse formato aqui que vai estar no momento, certo? Só para que vocês entendam o que é que eu vou ter que fazer depois. Vou salvar aqui. Espero não ficar preso no loop infinito. Então vamos fazer o teste aqui do nosso código. Já tenho aqui alguns valores, eu posso estar mudando sem problema nenhum. Botar aqui 1500, posso botar aqui nos 5%, no total aqui, por exemplo, de 17 parcelas. E vou clicar aqui em gerar financiamento. Vamos verificar se o nosso código está funcionando. Ele já gerou aqui as parcelas. Observe aí que ele basicamente gerou os valores, porém lançou nas colunas erradas, vamos dizer assim, certo? Mas vocês viram que ele gerou as 17 parcelas, o valor da amortização aqui que ele trouxe, o pagamento e o saldo devedor. Porém, ele seria uma informação a menos. Então vamos verificar aqui o nosso código, Visual Basic. Então, se vocês repararem, ele não lançou o código na minha primeira coluna, certo? O que aconteceu aqui basicamente é que na minha célula ativa eu não lancei o código da minha parcela, ele lançou após ela. Então, fazendo aqui a correção, vou copiar esse comando aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou apagar esse carinha aqui. Então, eu estou dizendo aqui para o nosso código que na minha célula ativa eu quero que você lance o valor da minha variável i. Já na minha próxima coluna, que vai ser na minha coluna B, eu quero que você lance a informação que estiver aqui, certo? Que informação é essa que eu vou lançar? Vai ser o meu juros vezes a minha active cell.offset, abre parênteses, menos 1,4. Vocês observaram que ele não autocompletou porque eu digitei aqui errado, certo? Active. Agora sim, ele ficou maiúsculo. Active cell, menos 1, coluna 4. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo para o nosso código? Que é os juros aqui. Deixa eu selecionar aqui e clicar em definição. Ele me mostra que a variável juros foi definida do tipo double. Aqui mais abaixo, deixa eu verificar com a nossa variável juros. Dá o Ctrl L. Ele localizar aqui, localizou. Então a minha variável juros nada mais é do que o valor que está na minha célula E2, perfeito? Que é esse 5%. Voltar aqui para o nosso código. Deixa eu botar aqui para localizar novamente. O meu juros vezes valor financiado, recebe o valor da minha taxa de juros. Então, esse juros aqui nada mais é do que o valor aqui na célula E2. Então, o valor da célula E2 vai ser multiplicado com a minha célula ativa da coluna 4 da linha. Aqui no caso, esse menos 1 quer dizer que eu estou voltando uma linha, certo? Se vocês repararem novamente no exemplo aqui, ele sempre pega, ó, da linha anterior menos a amortização, perfeito? Então, o que eu estou fazendo lá no nosso código nada mais é do que a mesma coisa. Eu estou sempre pegando o valor da minha linha anterior da minha coluna que eu estou dizendo que eu quero que ele faça a multiplicação, certo? Ó, perfeito? Então, voltando aqui, vamos novamente executar o nosso exemplo. Gerou lá nossas parcelas, perfeito. Pareceu um valor meio estranho aqui, não tem problema.
E o que é que a gente vai fazer aqui? Só quero que vocês entendam que está funcionando já o nosso código. Já gerou aqui as 17 parcelas. Vamos fazer só uma correção aqui também, que o 0 tem que ser lançado aqui na parcela aqui da coluna, da linha 5. E observe que ele lançou aqui nos juros. Então deixa eu voltar aqui. Aqui o mesmo comando, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu também vou lançar como uma barrazinha, perfeito? Se eu executar de novo o código, observe que agora sim ele lançou de forma correta. Então ele vai mostrar para mim as informações nesse formato. Porém, obviamente, eu quero vê-las no formato moeda. Então, como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic. Então, aqui abaixo do meu Next, não tem problema eu colocar também aqui abaixo do meu EndWidth, certo? Vai do que você preferir aí. Vou colocar aqui, no caso, abaixo do meu Next e vamos verificar o que acontece. Vou colocar o comando application go to reference, dois pontos igual, que faz aqui parte da estrutura, e eu informo qual referência vou querer trabalhar. Vou chamar essa referência de intervalo. Fecho aspas duplas. Vou até copiar esse nome aqui para que eu não erre depois. Perfeito? Nesse momento eu ainda não criei essa referência, mas já vamos criar. Essa referência aqui nada mais é do que o intervalo nomeado. Então por isso que eu chamei ela de intervalo. Lembrando que esse nome aqui você poderia dar o nome que você bem quisesse. Então, vou colocar aqui abaixo o meu comando selection ponto number format, ou seja, vou selecionar para executar um formato do tipo número igual, e aqui eu coloco a máscara que vai ser formatado esse intervalo. Então dentro desse comando aqui, ó, que vocês entendem, dentro do intervalo que eu vou estar criando lá no meu código, ele vai selecioná-lo e vai formatar conforme a máscara que eu vou estar dizendo aqui para ele. Eu quero que você formate nesse formato aqui, ó. Cifrão, espaço, jogo da velha, mais 2 jogos da velha, 0, ponto e 2 zeros. Perfeito? Então vamos lá, novamente ao nosso código. Vamos verificar se vai funcionar. Obviamente eu tenho que criar agora o meu intervalo. Senão, obviamente ele não vai entender quem é intervalo. Então vou pegar um intervalo aqui. Vamos estipular que eu vou definir aqui um intervalo para a gente, certo? Então vamos estipular que o nosso simulador vai pegar um intervalo aqui. Por exemplo, vou botar até 105, certo? Poderia ser o intervalo que você bem quisesse aqui. Estou botando até 105 para que o nosso parcelamento aqui, o pessoal possa gerar até 100 parcelas, vamos dizer assim, certo? Então dentro desse intervalo que eu selecionei aqui, vou colocar o nome que eu dei lá e vou dar um Enter. Então se eu selecionar agora intervalo, o VBA entende que intervalo é tudo isso daqui, certo? Deixa eu só tirar a minha coluna dentro do intervalo, pois senão ele vai também estar formatando. Então eu vou aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, vou editar essa fórmula, vou alterar aqui de coluna A para coluna B, certo? Pois eu não quero formatar a coluna A, pois a minha coluna A é a coluna que tem as minhas parcelas, e eu não quero formatá-la no tipo moeda. Então vou confirmar aqui que eu quero que ele formate só da coluna B até a coluna E, da B5 até a E, botar aqui até a E 105, perfeito? E pronto. Se eu vir aqui novamente intervalo, observe que agora o meu intervalo só é esse intervalo que foi selecionado, ó. Então se eu gerar agora minhas parcelas, não tem problema eu não apagar isso aqui. Vou até botar um valor aqui maior, só para que vocês vejam que está funcionando. Vou botar aqui um outro valor que eu vou estar parcelando, juros de 4%, e vou gerar o financiamento, ó. Observe que agora sim ele já formatou lá os meus números, ó, e já gerou as minhas 20 parcelas, ó. Perfeito? Obviamente, se você não quiser que ele fique com esse formatozinho aqui, observe que ele selecionou,
Basta eu vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, e aqui abaixo posso colocar ponto .render, aspas duplas. Por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu verificar aqui, onde eu vou querer colocar o cursor. Eu quero colocar o cursor aqui, no caso, bem aqui, ó, na célula G4, por exemplo. Então, G4, aspas duplas, fecha parênteses, ponto select. Ou seja, após ele fazer aquele intervalo, selecionar o intervalo e formatar, eu vou querer colocar o meu cursor lá na célula G4. Então, vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Vou parcelar aqui em duas parcelas, por exemplo, de 1.200. Vou gerar financiamento e observe que está lá, ó. Então, ele já não fica mais com aquela seleção do que ele formatou, perfeito? E obviamente a gente pode ainda estar incrementando esta macro, colocando um MSG Box, trazendo as informações pertinentes. Então como é que a gente faz isso? Eu poderia também estar utilizando uma macro para fazer o cálculo da minha coluna juros, mas eu acredito que uma simples fórmula já resolve isso. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a soma, e ele vai somar tudo que estiver na minha coluna B. No caso, eu estou pegando a célula B5 e vou deixar aqui, por exemplo, até a minha coluna B105, que é até onde eu vou estar parcelando, certo? Vou só colocar um intervalo fixo e vou dar um Enter, perfeito? Então, nesse momento, ele está me dizendo que eu estou pagando 312 de juros. Deixa eu só pular aqui para a coluna, para a célula K2, e aqui eu vou botar aqui juros final, certo? Só para que a gente entenda o que significa esse carinha aqui. Perfeito? Botar aqui total de juros no final do empréstimo, por exemplo. Vocês viram que já concluímos a nossa macro, só estamos agora fazendo algumas coisinhas a mais, certo? Perfeito? Acabei apagando aqui a minha forma, não tem problema, a gente coloca uma outra. Então, ó, você que já conhece o canal, já sabe trabalhar com MCG Box, então vamos lá ao nosso código, Visual Basic. Vou só colar aqui o código, acredito eu que não há tanta necessidade de eu explicar. Estou utilizando aqui somente, só para ficar mais claro, estou utilizando o VBCRLF, que nada mais é do que uma quebra de mensagem, certo? Para que a minha mensagem não apareça tudo numa linha só, eu faço uma quebra utilizando a constante aqui VBCRLF, justamente, obviamente, com o símbolo de concatenação. Então ele está pegando os valores aqui que eu estou dizendo para ele, pega o valor da C2, da C6, da E2 e por aí vai, ó. E vai estar concatenando com a minha mensagem. Vamos executar aqui. Vou mudar aqui novamente o valor só para a gente verificar o funcionamento do código. Vou financiar aqui 3.240, por exemplo, em 24 parcelas. Com 6% de juros, aqui eu não mudo, certo? Que é uma fórmula, obviamente, quando ele fizer o cálculo, ele vai mudar aqui por si só. Então, ele está me dizendo, valor financiado de 3.240, com prestação de 135. Poderia botar aqui ao mês. Parcelado em 24 parcelas e juros ao mês de 6%. Total de juros no final do empréstimo, 2.430. E está aqui o cálculo que ele trouxe, perfeito? Você ainda pode colocar aqui, lá no início do código, colocamos o false. E vou colocar, obviamente, aqui no final, o true, para que eu veja, obviamente, a atualização de tela, né? Perfeito? Então vamos executar aqui de novo. Deixa eu só recortar esse comando aqui que eu botei abaixo do end sub. Vamos de novo. Voltar aqui o nosso código, só interromper ele. E vamos executar novamente. E tá aí, ó. Total de juros no final do empréstimo, 2.430. Perfeito. Beleza? Então foi isso. Se eu vier aqui botar, por exemplo, 98 parcelas, vamos verificar se vai funcionar. Gerou lá as 98 parcelas. Observe que até a célula 105, ou seja, até 100 parcelas, a gente consegue fazer uma simulação, certo? Se eu botar aqui 100, ó. Obviamente, se o nosso usuário digitar mais de 100, o nosso código, obviamente, vai trazer algum probleminha. Então, aí fica o dever de casa
para que você limite apenas 100 parcelas. Se vocês não conseguirem, deixa aí no campo dos comentários a dúvida de vocês como fazer. Se tiver muitas dúvidas a respeito, a gente pode estar gravando um vídeo, beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu gostei para que eu entenda que você realmente gostou. Utilize o campo comentários para estar interagindo comigo, dizendo o que tem achado dos vídeos do canal, o que achou desse vídeo. E compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Só assim vocês ajudam ao canal, que possa estar compartilhando mais conhecimento aqui, beleza? Até a próxima, valeu!